Amada comunidade, queridos irmãos e irmãs, chegamos a este quarto domingo do Advento, o último domingo deste tempo de esperança, de expectativa, domingo que quer nos colocar numa dinâmica de proximidade, de preparação dos últimos momentos, dos detalhes, para que possamos bem celebrar o nascimento e atualizar esta graça da salvação que nos vem visitar. O quarto domingo do Advento, dentro dessa espiritualidade, desse tempo litúrgico que estamos vivendo, ele tem um grande modelo e ícone, que é a Virgem Maria. E ela surge agora como o grande modelo de expectativa. É a Virgem expectante, a Virgem que está nos seus poucos dias do nascimento do seu Filho. Por isso que, quando nós nos debruçamos sobre a liturgia, este é o domingo mais mariano de todo o ano litúrgico. É o domingo por excelência que Maria se torna a realidade onde nos aponta para podermos bem celebrar os mistérios de Deus. Mas, nesta liturgia da palavra, queridos irmãos, nós temos a grande oportunidade de entender um pouco toda a riqueza da Virgem Maria. Temos a grande oportunidade de entender toda a realidade da sua influência e do seu sim. Nós podemos entender o porquê que o sim de Maria tem uma grande eficácia, o ressoar desse sim. Porque este sim, que tanto nós meditamos, rezamos, ele é consequente de um outro sim. E chegamos nesse quarto domingo e podemos ver os bastidores do grande sim de Maria. Maria só pôde dar o sim porque na eternidade aconteceu e sempre acontecerá, porque é fora do tempo e do espaço. Há eternamente um grande sim. Quando nós nos debruçamos sobre essa belíssima segunda leitura, nós podemos entender que o sim de Maria só foi possível porque primeiro houve o sim de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos esta leitura aos Hebreus, desse capítulo 10, nós podemos imaginar o diálogo do Pai e do Filho. O Pai diz para o Filho: meu filho, eu amo tanto a humanidade, eu amo tanto de tal modo que eu desejo te enviar para que a sua presença possa salvar, ser salvação. E o Filho diz: eis que venho, Pai, com prazer e faço a vossa vontade. Me formo um corpo e eu digo: eis que venho, com prazer fazer a vossa vontade. O sim tão belo de Maria só é possível porque primeiro o Filho diz o sim ao Pai. Se nós nos exultamos, nos alegramos pelo sim de Maria a Deus, hoje nós podemos entender que o sim de Maria a Deus só foi possível porque o Filho de Deus disse o seu sim a nós. Queridos irmãos, isso é profundo,
Celebrar esse quarto domingo é celebrar um Deus que irá ser favorável a mim e a você. Por isso, ao contemplar esse mistério tão profundo de um Deus que de amor Ele faz a sua kenosis, Ele vai se esvaziar e nos alcançar, o meu e o teu coração deve se revestir de uma profunda ansiedade, uma santa ansiedade. Deve ter aquele frio na barriga, porque o sim de Deus vai se fazer carne, e essa realidade vai poder fazer comigo e com você e com a humanidade, e faz sempre aquilo que só Ele pode fazer, porque só Ele pode nos dar a salvação. Não é uma realidade que outro pode fazer, não. Aquilo que o Filho vem fazer com prazer, só Ele pode fazer. Por isso deve se revestir de uma santa ansiedade, o meu e o teu coração. Ontem eu fui buscar Padre Balbino no aeroporto. Estava lá no desembarque, e quando eu cheguei tinha um grupo com camisas, né? Tinha até uma faixa, e eu observei mais alguns minutos, parecia que era uma mãe que estava esperando os filhos, e parecia ser muito tempo que aquelas crianças estavam fora do país, porque era o desembarque internacional. E aquela mãe olhava para a mãe e ficava assim: ai, já chegou, o avião já pousou. Ai, meu Deus, ela ficava olhando para um com a roupa ansiosa, porque ela estava esperando. E você via a ansiedade no coração daquela mãe. Quando as crianças apontaram, ela correu e não via mais quem era quem, porque todo mundo se abraçou e foi um choro. Eu olhei aquela imagem e falei: esta é a alma do cristão nesse tempo. Tem que ter essa expectativa, porque é certa a chegada, o avião já está no pátio. Estamos ali no desembarque e o Senhor está para chegar. É isso que o nosso coração tem que exultar, a nossa barriga tem que dar aquele frio, talvez de correr para o banheiro, de nervoso. Mas entende, espiritualmente, como que a nossa vida deve se mover. E nós temos o olhar da Virgem Maria, de como eu e você podemos viver essa realidade de integridade. Porque ao olharmos, queridos irmãos, para esse mistério do formaste-nos no corpo, essa formação acontece no seio da Virgem. Este dom de graça acontece no corpo daquela mulher. Celebrar o mistério da encarnação é celebrar uma grande novidade, porque outrora esse Deus quis ter o contato, quis nos encontrar pelas realidades criadas da natureza. Esse Deus quis nos encontrar pela lei com Moisés. Esse Deus que nos encontrar pela brisa suave do profeta Elias. Esse Deus que nos encontrar pelos juízes, pelos oráculos dos profetas. E na plenitude dos tempos, e é o tempo de agora, Ele quis nos encontrar não somente em coisas exteriores, em exterioridades, mas Ele quis encontrar-nos na nossa profundidade, na carne humana. Aquele que estava naquilo que era próprio do divino, quis me encontrar e te encontrar naquilo que era próprio nosso, na nossa carne. Olhar para a Virgem Maria é a mulher que se deixou encontrar na sua humanidade, e que ela não quis que a humanidade dela ficasse somente com uma parte da graça, mas ela se entregou e se abriu à totalidade da graça. E aí nós entendemos a ótica desse advento,
nesse tempo que nós vivemos, um ícone foi bem insistente em aparecer para mim e para você, que foi João Batista. Dos 3 domingos que celebramos, 2 João Batista apareceu, e João Batista é o sinal do quê? Do rigor, da exigência, é o sinal da radicalidade, da firmeza na decisão. Ele nos acompanhou na primeira parte. Na segunda parte aparece o ícone da Virgem, que é a delicadeza, a singeleza, o cuidado com os detalhes, que não é menos importante. Na singeleza, na suavidade, Maria é inteira, ela é total. Um exemplo que nos ajuda muito é a mãe que está nos últimos dias de ganhar, que já está pesada, sabe? Já não consegue fazer muita coisa, né? Tudo cansa, né? A mãe pesadora, mas uma coisa a mãe não deixa de fazer, porque ela está orientada inteira para aquilo. Ela arruma diariamente a roupinha, ela vai olhar sempre se a bolsa está pronta, porque ela está toda voltada para aquilo. Amados irmãos, você tem que sair desta missa todo voltado para o Senhor. Até a tua medula tem que estar voltada para o nosso Senhor, porque é isso que a Virgem Maria quer fazer comigo e com você. Mas para isso é preciso deixar que o Senhor nos alcance por inteiro. Um grande teólogo do século passado, faleceu no século passado, Karl Rahner. Ele tinha uma célebre frase: o cristão do novo milênio, ou seja, eu e você que vivemos nesse tempo do novo milênio, o cristão do novo milênio, ou ele é um místico, ou ele não é nada. O que é ser místico? É você não somente viver a sua fé de exterioridades. A fé para você não é um preceito somente, não é somente uma realidade interior, porque o Senhor não quer mais sacrifícios e orações, Ele quer um corpo, Ele quer vida, Ele quer inteireza, Ele quer integralidade. Meu irmão, você não é chamado a viver uma vida cristã oca, vazia, mas uma vida onde do seu interior, da sua carne, jorre rios de água viva. Para isso é preciso estarmos repletos, cheios de Deus, porque o que mais o demônio tem feito e nos tentado é que nós enchêssemos as nossas vidas de coisas que não é de Deus, de preocupações, de realidades, de sonhos que não vêm dele. Queridos irmãos, olhar para a Virgem Maria é ter esse desejo que tudo em nós possa estar sob o amparo de Deus. As nossas virtudes, os nossos dons, mas principalmente as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas fragilidades possam estar em Deus. Sabe por quê, querido? Quando nós ficamos com a nossa fragilidade por nós mesmos, ela é estéril, ela é infecunda. Mas quando vivemos a nossa fraqueza na inteireza de Deus, Deus tem o poder de trabalhar a nossa fraqueza e fazer a nossa fraqueza fecunda. Porque quando somos fracos, Deus nos faz fortes. Mas para isso é preciso estarmos inteiros, com uma vida de graça, porque somente quem busca, quem persegue essa inteireza de Deus, de não viver uma mediocridade, uma mornidão,
pode fazer a experiência de ser fortificado na visitação. Olhar para esse evangelho da visitação é uma grande novidade, porque aquele que outrora agia de modo exterior pela lei, pelos sacrifícios, que Deus agia, Ele que suscitou. Na nova aliança, Ele quer agir através da presença humana. Se você perceber esse evangelho da visitação, Maria é alcançada, Isabel é alcançada, não porque Maria fez alguma coisa para Isabel. Isabel é alcançada pela presença. A presença de Maria, com o verbo do seu interior, é ocasião de salvação para Isabel. Amados irmãos, neste quarto domingo, que ainda é advento, ainda é preparação, o Senhor quer nos movimentar nisso, de que, como Maria, cheios da graça, plenos da graça, o Senhor quer nos mudar os nossos caminhos. Por isso que Ele colocou nos nossos lábios: iluminai-nos, Senhor, a vossa face e convertei-nos. Mas é uma conversão aos moldes da nova aliança, é uma conversão de saída, é uma conversão de nos fazermos bons, é uma conversão de fazer a nossa vida a realidade de presença para visitar. Enquanto eu e você só alimentarmos uma conversão de deixar o mal, ainda estamos numa mentalidade ainda imatura, porque a verdadeira conversão é quando nós fazemos a nossa vida dom fecundo, dom de graça, dom de fertilidade, dom de entrega. Todo mundo interpreta essa passagem da visitação como Maria fosse servir, e o serviço como algo extra, como algo extrínseco. Amados irmãos, se o Verbo formou um corpo, e o corpo dele é o sacrifício da nova aliança, servir para mim e para você é sinônimo de dar a vida. Escutar esse evangelho é escutar a Virgem oferente, a Virgem que deu a vida, a Virgem que fez a sua vida fecunda. É isso que o nosso Senhor quer que nós entendamos nesse quarto domingo, esse molde de conversão. Esta semana nós tivemos a graça de receber um anúncio da canonização de Madre Teresa, né? Eu sou apaixonado, para mim ela já era santa. Um dia a Madre Teresa foi questionada: você vai renunciar a ter filhos no início da vocação dela? Você vai renunciar a ser mãe? Você vai renunciar a gerar? Ela respondeu: o meu esposo não é estéril. O meu esposo é fiel. Quem oferta a sua vida a Deus nunca é estéril. Maria era fecunda, gerar, mas ela foi fecunda em graça, e essa graça até hoje nos alcança. Por isso, meu irmão, nesse quarto domingo, o Senhor quer nos fazer fecundos nesse advento, porque Ele vem até nós, não somente para nós, mas para fazer a minha e a sua vida ocasião que outros sejam visitados pela graça de Deus. E nós podemos nos questionarmos neste domingo: quando eu encontro alguém, qual é a visita? A minha vida tem sido ocasião de qual visita? Papa
Francisco, umas semanas atrás, ele fez uma homilia. Na verdade, uma catequese. Essa catequese, o Papa trabalhou 3 palavras: com licença, obrigado, desculpa. Se vocês perceberam, são 3 palavras de relação, palavras de visitação. E que o cristão, se ele soubesse viver essas 3 palavrinhas, ele era ocasião de graça. E nós precisamos ser, meus irmãos. Com licença. Não é somente um gesto de educação. Porque quando nós nos dirigimos ao outro, pelo aquilo que nós estamos celebrando, o outro ele não é um terreno qualquer. O outro não é um terreno baldio em qual eu posso despejar tudo que eu quero, que tenho, que eu acho. O outro é território santo. O outro é lugar sagrado. Então, eu preciso dizer, com licença, para me chegar ao outro. Queridos irmãos, principalmente nas nossas relações mais íntimas, como que nós perdemos o traquejo? Quer ver casal quando é noivo, namorado? Meu amor, minha gatinha, meu chuchuzinho. Quando passa os anos de casado sua anta, ô mulher burra. Em nome de uma intimidade, nós acabamos de falar palavras, muitas das vezes que denegrim a vida do outro. Quantos de nós, nas nossas relações, meu amado e minha amada, nós vivemos relações desgastadas porque somos totalmente humilhados com palavras? Nós perdemos esse traquejo. Quando nós estamos visitando outro, às vezes nós temos noção que verdadeiramente nós somos cavalos e éguas batizados, porque nós nos relacionamos de qualquer maneira. Nós falamos qualquer besteira para os nossos filhos, xingamos de tudo quanto é nome, nos relacionamos de tudo quanto é modo, esquecemos que o outro é território sagrado. Eu preciso, com licença, eu preciso do respeito. Isso é visitação, isso é conversão. E é um bom tempo de nós revermos como nós estamos tratando, como nós estamos olhando o outro, porque as palavras têm poder. As palavras podem construir ou destruir. A segunda palavrinha, obrigado. Às vezes nós convivemos anos e anos com pessoas e nós perdemos a capacidade de olhar no outro de forma demorada, sabe? E dizer muito obrigado por tudo que a tua vida é na minha vida. Construímos uma vida, nos sacrificamos e não nasce a gratidão. Ser grato é um ato de conversão. É um bom exercício desse final do ano, sabe? Olhar para o outro de forma demorada, sabe? Descansada. Dizer muito obrigado. Simplesmente porque a tua vida na minha é fecunda. Uma vez eu fiz um depoimento de um dos sobreviventes daquelas torres gêmeas quando caiu nos Estados Unidos. Ele ficou mais ou menos 18 horas embaixo dos escombros. Ele já não aguentava mais. E no final, quase no final de ser resgatado, ele falou que ele desmaiava e só vinha a imagem da esposa. Só vinha a imagem da esposa. E ele testemunhou, ele falava no depoimento que ele estava, antes de tudo acontecer, ele estava vivendo uma crise conjugal profunda.
Quando ele foi resgatado, a esposa estava no hospital, ansiosa para receber. Quando ele olhou para a esposa, ele falou: você me salvou. Você foi fazer a salvação. Porque é só a sua lembrança, a lembrança da sua presença, foi ocasião de vida. Meu irmão, minha irmã, não espera a pessoa morrer não, sabe? Eu sei que talvez essa frase é clichê, mas às vezes a gente precisa atualizar isso. A gratidão é a memória do amor. Quando a gente é grato, a gente não está desprezando as visitas do amor na nossa vida. E com toda certeza, mesmo no meio das fraquezas, aquela pessoa que Deus colocou do teu lado, ela é sim visita do amor de Deus. Seja grato. E a última palavrinha, para que nós possamos ser exímios visitadores: desculpa. Nós vamos celebrar o Natal. Natal é nascimento. É um nascimento que reconcilia. É um nascimento que nos deu vida nova. Celebrar o Natal é celebrar esse novo tempo, nova oportunidade. Quando nós vivemos o perdão, meu querido e minha querida, nós estamos dando a oportunidade para a graça fazer aquela pessoa que nos ofendeu nascer de novo na nossa vida. Às vezes nós vivemos relacionamentos que já estão mortos, simplesmente porque não abrimos acesso à graça para que a pessoa possa nascer novamente pelo perdão. É o tempo. Casais que vivem relacionamentos mortos porque não têm a oportunidade de uma pessoa nascer novamente através do perdão. Por isso a palavra desculpa. Querido irmão, amado irmão, o Senhor quer nos fazer homens e mulheres cheios da graça e que possam com a nossa vida ser ocasião de visita. E se por acaso nós não temos a capacidade, verdadeiramente não temos, porque somos pequenos, frágeis, que bom que nós temos esse domingo, porque hoje nós somos Isabel. Como muitas das vezes somos falhos e visitamos de qualquer maneira o outro, visitamos a desgraça, hoje Maria vem apressada ao meu e ao teu encontro. Quando a gente lê esse evangelho, a gente acha que, que bonito Maria foi. Gente, Maria subiu montanha. Diz os estudos geográficos que era mais ou menos 150 quilômetros de distância da casa em Nazaré. Maria viajou 4 a 5 dias. E ela foi, não somente porque Isabel estava pronta nos últimos dias, não. Isabel era esposa de um sacerdote, de um levita que tinha escala no templo. Ou seja, Zacarias e Isabel não podiam morar longe do templo. Só que todos nós sabemos que Isabel era estéril e pela antiga aliança ela era amaldiçoada. Apesar de Isabel ter recebido a graça da fertilidade, Isabel ainda vivia sob o jugo da vergonha, o jugo da maldição, e por isso Isabel se isola nas montanhas, na distância. Maria vai apressada tirar Isabel do isolamento e colocar na graça. Viu como que a gente tem muita coisa de Isabel? Isabel, apesar de ser fértil humanamente, ela ainda estava estéril espiritualmente. Hoje o Senhor quer nos fazer fecundos. Por isso eu rezo nessa missa que Maria possa nos visitar, que eu e você escutamos a voz da Virgem, porque quando a Virgem fala, a palavra dessa voz é o seu filho. E que eu e você, como Isabel, ao escutar somente a saudação, possamos ser cheios da graça
possamos desfrutar do Espírito e com a nossa vida também sermos a ocasião que outros encontrem a graça. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, nos dê esta graça e sejamos sábios. Se na sua sabedoria Deus assim quis utilizar o intermédio da Virgem para nos alcançar, para alcançarmos a Deus, recorramos a Virgem. O mesmo caminho, porque é fidedigno, é autêntico e é certo, e encontraremos o nosso amado, o nosso Salvador. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma alma fecunda, uma vida fértil, e que esse Natal possamos viver a vida da graça, e através de nós, outros também encontrem a graça, pelo nosso olhar, pela nossa palavra, pelo nosso viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.